Felicidade. Nesse século, a busca acontece a qualquer custo. Na pressa, no barulho, em movimento, o silêncio. Jesus nos convida para um caminho diferente. Um caminho que começa com vazio. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A verdadeira felicidade não está nas conquistas, mas em quem somos em Cristo. Macários, abençoados. Nós temos ao longo dessas semanas e ainda vamos trabalhar todas as bem-aventuranças. Então, nós começamos essa já é a quinta semana que a gente está conversando, quarta semana, que a gente está conversando sobre todas as bem-aventuranças. Queria que você se lembrasse que nós somos uma igreja reformada, e por sermos uma igreja reformada, sola escritura para nós é tota escritura para a gente. Então, a gente gasta muito tempo aqui na nossa comunidade lendo grandes porções da Escritura e gastando muito tempo nos aprofundando em grandes temas da Escritura. Por isso a gente trabalhou o Pai Nosso com vocês, os 10 Mandamentos, e agora eu estou gastando tempo, não com todo o Sermão da Montanha, mas só com as bem-aventuranças, e vocês têm percebido como isso é grandioso e profundo para nós. Por isso a gente está chamando essa série de Abençoado, o caminho dos felizes em Deus. E hoje eu vou conversar com vocês sobre abençoados, felizes, bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. A gente vai conversar sobre isso. As outras reflexões estão lá no nosso canal do YouTube, se você quiser rever, você pode ver. Mas, pastor Rômulo, por que é que essa reflexão chama-se abençoados? Porque exatamente o termo que o Mateus utiliza, quando ele escreve as bem-aventuranças, ele usa esse termo, Macários. E Macários no mundo greco-romano era a felicidade dos deuses. Só os deuses conseguiam ter essa plenitude de felicidade. Olha o que o Senhor Jesus está falando para nós. Há uma felicidade que no mundo antigo, as pessoas achavam que só Deus tinha, ou que só os deuses tinham, ou que só seres especialíssimos tinham. Jesus está dizendo, existe um tipo de gente nessa terra que pode ter essa felicidade. Se vocês acham que são só os deuses, naquele contexto, que podem ser os abençoadíssimos, os felicíssimos, que é uma casta especial, Jesus está dizendo, não, é acessível. Existe um caminho de felicidade que é acessível. E ela é aos discípulos de Jesus. Macários é isso. Se você está com com a NTLH, ela traduz como felizes. Se você está com a ARA ou a NVI, ela traduz como bem-aventurados. Se eu não me engano, a NVT está abençoados. Por quê? Porque o português não tem uma tradução que seja perfeita para essa palavra Macários. O que é importante vocês entenderem que nós estamos conversando e vamos ficar esses 2 meses, agosto e setembro. Existe um caminho em Deus de contentamento, de alegria, de bênção. E é isso que nós temos conversado. Coloca na tela, por favor, aquilo que o John Piper vai nos ajudar. Se lembrem que o John Piper, ele fala com a gente o seguinte: abençoados, ou as bem-aventuranças, elas são uma espécie de moldura. Percebe? Porque ele começa dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Mas ele termina também dizendo que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles também é o reino dos céus. É uma moldura. Para entrar no reino dos céus e para permanecer no reino dos céus, mais do que permanecer, mas para o que você espera ao viver no reino dos céus, os cidadãos do reino dos céus, em primeiro lugar, eles são vazios. Vazios da justiça própria, vazios da moral própria, vazios da performance religiosa, vazios da sua performance própria. Eles confiam única e exclusivamente na justiça de Jesus Cristo e de mais nada. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque o reino de Deus não é para quem acha que alcança. O reino de Deus não é para quem acha que merece. Cidadão do reino do céu não é para quem acha que ele é de direito ter o reino dos céus. Cidadãos do reino dos céus são pessoas que não se acham dignas. No reino dos céus, a lógica é diferente da lógica dos homens. Os homens funcionam com a lógica do poder. Os homens funcionam com a lógica da guerra, da opressão, do primeiro lugar. Os homens funcionam na lógica da disputa. E no reino de Deus? O reino de Deus é para os rendidos. O reino de Deus é para aqueles que dizem: ser propício a mim, pecador. Problema, como dizia o Tim Keller, é que o século 21 é de pessoas que não só... Vocês não têm problema no século 21 em dizer que vocês têm alguns desvios de moral. Vocês ainda dizem assim: nem todo mundo é tão bom e nem todo mundo é tão mal. O que é uma verdade. Mas o problema maior é que nós nos esquecemos do grau de impacto do pecado na vida da gente. O pecado nos torna indignos. Fazer coisas boas ou fazer coisas ruins, você não precisa ser crente para ser uma pessoa do bem. Isso você só precisa ser humano. Porque a imagem e semelhança de Deus, ainda que distorcida, está na gente. Então você vai encontrar muita gente pagã e ímpia que é muito melhor marido do que vocês são. E paga imposto muito melhor do que vocês. E conta mais verdade do que vocês, que são discípulos de Jesus. Por quê? Não é porque elas entraram no reino dos céus. É porque a imagem e semelhança está aí. Então não se confunda. No reino dos céus, a gente morre para viver. E só morre quem entendeu que é vazio. Só entra no reino dos céus quem acha que é indigno. Só entra no reino dos céus quem, como ladrão da cruz, olha para Jesus e diz: Rei, tem misericórdia de mim. E o rei olha para ele e diz: hoje mesmo você está comigo no paraíso. Por quê? Porque o reino de Deus é para aqueles que se arrependem dos seus pecados e não têm justiça própria. Se você hoje chega aqui, cheio da sua performance, cheio da sua moral, cheio da sua religião, cheio de achar da sua justiça própria, em nome de Jesus, arrependa-se dos seus pecados e confie em Jesus Cristo. Porque o reino de Deus, segundo Jesus está dizendo para nós, é para aqueles que esperam perseguição. E aqui é um anúncio contra a teologia da prosperidade e a paz pessoal e o bem-estar que tanto é cultivado no século 21. Porque o reino dos céus é o reino dos perseguidos. Número 1, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Nós conversamos com você semana passada. Esse mês é o mês de missões da IPB. Demos para vocês um QR Code para vocês olharem e verem um pouco do que é a igreja perseguida. Inclusive, essa semana, na quarta-feira, nós temos uma reunião de oração e o pastor Marcos Azevedo, que trabalha na França, ele vai estar com a gente. É online. Quarta-feira, que horas, querida? 20 horas. Quarta-feira, 20 horas. Se você quiser ouvir um pouco do que está acontecendo na Europa, então procura a Manu, que ela vai te dar o link para a gente poder participar.
tá? Quarta-feira, 20 horas, para você poder ouvir um pouco daquilo que está acontecendo. Mas não é só isso. Porque cidadãos do reino dos céus, pessoal, vivem numa outra voltagem, vivem numa outra rotação. Então, como eu tenho explicado para vocês, cidadãos do reino dos céus vão ser perseguidos porque não vão participar de determinadas negociatas. Não vão participar de determinados projetos. Não vão participar de determinadas conversações porque elas vão perverter os maus costumes. Cidadãos do reino dos céus vão ser perseguidos porque eles não vão compactuar com algumas coisas. Cidadãos do reino dos céus vão terminar relacionamentos de namoro, de noivado, porque eles não estão caminhando na direção que deveria caminhar. Cidadãos do reino dos céus vão ser perseguidos porque eles vão trabalhar para manter o seu casamento até o final. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E o que tem no meio que o John Piper ensinou para a gente? Características dos cidadãos do reino dos céus. Se você quer ser um cidadão do reino dos céus, primeiro se esvazie. Segundo, prepare-se para o combate. Prepare-se para o confronto. Terceiro, pessoal, nós teremos que, com o poder do Espírito, cultivar as virtudes do reino de Deus, que não tem nada a ver com a Babilônia que vocês vivem. Por quê? Porque no reino de Deus, abençoados são os que choram. E vocês se lembram, o choro aqui é lamento, porque o mundo não é o que deveria ser. Porque esse mundo que vocês vivem não é o mundo de Deus. C.S. Lewis explicou isso para a gente no Cristianismo Puro e Simples. No Vivendo na Segunda Guerra Mundial, ele precisa explicar por que o mundo é tão mau. C.S. Lewis explica para a gente, o mundo é tão mau porque ele não é o mundo planejado por Deus. Porque no mundo de Deus o pecado não estava, a afronta ao ser de Deus não estava. Bem-aventurados aqueles que não se conformam com o mundo como ele é, mas segundo Santo Agostinho, eles aguardam a cidade de Deus, que desce dos céus. E enquanto isso, nós vivemos na providência. Bem-aventurados aqueles que choram, porque o pecado nos faz chorar, porque o pecado interno nos faz chorar. Bem-aventurados e abençoados os humildes, porque eles entenderam que não são nada. E foi isso que a gente estudou na semana passada. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre bem-aventurados, aqueles que têm fome e aqueles que têm sede de justiça. E o que o texto bíblico quer dizer para nós, o que o nosso Senhor Jesus quer dizer para nós. Irmãos, vocês que são cristãos, por favor, nós precisamos viver uma vida espiritual e uma vida com o Senhor Jesus e com o seu reino mais profundo. Eu estou preparando uma série, provavelmente para o início do ano que vem, chamada Espiritualidade Soft ou Light. Eu ainda estou decidindo o tema. Que eu quero trabalhar disciplinas espirituais com vocês. Devo fazer isso no ano que vem, no primeiro semestre. Espiritualidade Light. Porque nós vivemos, isso aqui é o John MacArthur, nós vivemos uma espécie de cristianismo light, um cristianismo soft. Nas palavras do Michael Horton, nós vivemos uma espécie de cristianismo sem Cristo. Mas por que isso? Porque vocês vão observar grandes ajuntamentos com pouca transformação. Nós vamos observar grandes movimentos, mas com pouca transformação na prática, na vida prática, no cotidiano. E a mensagem dos cidadãos do reino dos céus é uma mensagem de transformação profunda. Porque um verdadeiro discípulo de Jesus trabalha com uma transformação profunda. Então, percebam que, na lógica de Jesus, depois de haver uma transformação profunda, interior, ou seja, ausência de justiça própria, choro pelo pecado, humildade, sem começar a achar que você é alguma coisa, o Senhor Jesus agora
está dizendo que dentro dos seus discípulos precisa haver um desejo forte, pujante de justiça. A lógica que Jesus está estabelecendo no Sermão da Montanha é que uma vez que você se arrependeu dos seus pecados, uma vez que o Espírito Santo brotou dentro de você, uma vez que você foi despido da sua justiça própria, uma vez que você compreendeu que sem Jesus a única coisa que te espera é o inferno, e nos últimos dias tem gente dizendo que nem inferno existe. Na verdade nem é nos últimos dias, essa heresia já tem muito tempo. Cuidado, porque quando a ideologia toma conta de você, você vai abrir mão da palavra de Deus. E se tem alguém que mais falou de inferno na Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Então cuidado. Os seres humanos querem fugir dos grandes paradoxos. E que grandes paradoxos são esses? Ou aparentes paradoxos. Vocês têm uma grande dificuldade em, se Deus é bom, como é que Ele condena alguém? Se Deus sabe de tudo, por que Ele permite o mal? Sabe? Esses falsos paradoxos de Epicuro que a gente coloca para nós, isso pode parecer, para nossa lógica, difícil de entender. Mas para um Deus eterno, uma coisa não anula a outra. Então, por favor, não caiam nisso. Nós estamos num tempo que verdade não vale mais nada. O que vale no nosso tempo, e isso é por causa, especialmente, a Michel Foucault vai trazer isso para nós, a narrativa fala muito mais alto do que a verdade objetiva. Então, cuidado. Verdade é verdade. A palavra de Deus é verdade. Então não cabe narrativa no meio dela. Toma cuidado com isso. Verdade é verdade. Jesus disse isso pra gente. Bom, mas o que eu quero, depois que eu fiz essa parte, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. No discípulo de Jesus, que entendeu que o que espera ele sem a justiça de Deus e sem a justiça de Cristo é o inferno, dentro dele nasce um senso de justiça enorme. Então, eu estou dividindo essa exposição em 4 partes. Primeiro, eu quero conversar com vocês o que é esse termo justiça, o que ele significa. Segundo, eu quero conversar com vocês sobre a profundidade do termo justiça. Pode tirar da tela, por favor. Porque vocês percebam, é ter fome e sede. Não é qualquer coisa. Os que choram são consolados. Mas justiça tem fome e sede. Tem ênfase. O que Jesus queria dizer com isso? O que nosso Senhor queria dizer com isso? Terceiro, eu vou falar com vocês sobre satisfação. Porque percebam que o Senhor Jesus está dizendo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê, pastor? Porque eles serão completamente satisfeitos. E quarto, eu termino com algumas aplicações práticas, devocionais e pastorais para você aplicar na sua vida. Então, nosso movimento é, o que é justiça? Que intensidade é essa? Que satisfação é essa? E, por fim, aplicações pastorais para vocês. Irmãos, primeiro, o texto bíblico está dizendo, bem-aventurados os que têm fome e eles têm sede de justiça. O que isso significa, pastor Rômulo? Há 4 ênfases aqui que os intérpretes desse texto trabalham. A primeira justiça é a justiça diante de Deus. Segundo é a justiça prática. Terceiro é a justiça escatológica. E quarto é a justiça do mundo que nós vivemos. E eu acho que é bom você anotar para você não se perder. Número 1, a justiça de Deus. Segundo, a justiça prática. Terceiro, a justiça escatológica. E quarto, a justiça no mundo. Eu vou começar de trás para frente, pode ser? Então deixa eu conversar sobre a justiça no mundo. A bênção de Deus está sobre aqueles que buscam justiça. E que justiça é essa? Justiça no mundo. Como assim, Rômulo? Irmãos, estou me dirigindo agora a São Tomás de Aquino, na teologia medieval, ok? Justiça é a prática de uma virtude. Não existe justiça separada. O século XXI,
ele versa sobre justiça social. Qual é o problema desse termo? O problema desse termo é porque justiça é justiça. Se há justiça, há justiça. Só pode existir justiça ou não existir justiça. Ok? Qual é o problema? Nós estamos na era das ideologias. Nós estamos na era das narrativas. Então, como estamos na era das ideologias e na era das narrativas, a gente começa a repartir conceitos e começa a não entendê-los. Para São Tomás de Aquino, justiça é cada um receber aquilo que lhe é devido e de direito. O que é justiça? Cada um receber aquilo que lhe é devido ou lhe é de direito. Isso é justiça. Irmãos, qual é o grande problema disso? O grande problema é que quando um cristão olha para o mundo é absurdamente complexo. O mundo é complexo. Por que o mundo é complexo, pastor Rômulo? Porque as ideologias que a gente criou não vão resolver os problemas do mundo. As ideologias que a gente criou, e a gente está num período de hiperpolitização chatíssimo, e o ano que vem vai piorar, porque a turma vai atrás dos seus corruptos de estimação, vai piorar muito mais. E aí eu queria dizer para vocês, não façam isso, não corram atrás dessas coisas, não gastem a energia de vocês com isso, não vale a pena. Não vale a pena. Preocupem-se com o reino dos céus. E aí eu já digo, comunidades locais, CNPJ, não se metem com esse tipo de coisa, porque a gente trabalha o reino de Deus. Nós temos assuntos muito mais importantes para tratar do que esse tipo de coisa. Nenhum tipo de ideologia do nosso tempo vai resolver os problemas da humanidade, porque eles são complexos demais. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês saem daqui, o que vocês fazem com a bolsa de vocês? Vocês ficam protegendo ela o tempo todo. Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta para te incomodar. Você ligou o alarme do carro? Por que eu estou vendo vocês pegando a chave? Você fechou a porta de casa? Você pagou o seguro? Estou falando de segurança. Mas posso falar de mais coisa. Eu acompanho vocês. Nós vivemos num mundo extremamente difícil, gente. As pessoas não têm, por exemplo, no Brasil, acesso a saúde de qualidade. Gente aqui da nossa comunidade demorou quase 1 ano para fazer uma cirurgia no SUS. Vocês já precisaram fazer um exame? Vocês já viram como é difícil? E vocês acham que a gente vai resolver isso assim? Vocês acham que essas coisas vão ser resolvidas assim? Não vão. O mundo é complexo demais para a gente resolvê-los com ideologias da gente. Não vão. Ideologias políticas não vão resolver isso. E cristãos, então, funcionam em qual lógica? Essa é a grande questão. Porque nos tempos de Jesus já era assim. Nos tempos de Jesus, a gente já via esses problemas materializados. E do que é que Jesus estava falando? Ele estava falando de alguma revolução? Não. Ele estava falando de alguma revolução política, bélica? Não. Com base no Antigo Testamento, qual tem que ser o comportamento de vocês de justiça em volta do nosso mundo? Primeiro, um lamento profundo. Um lamento profundo. Não era para o mundo ser assim. Não era para o mundo ser assim. Cristãos precisam lamentar profundamente. Não era para a gente viver nesse país que é um pedaço de inferno. Não era. Não era para a gente viver num lugar em que a gente tem um monte de recurso e a gente percebe um monte de gente com um monte de dificuldade. Não era. E se vocês acham que isso é só aqui, não é. No mundo afora é assim. Isso é efeito do pecado.
Então saia dessa matrix de que nós vamos conseguir resolver todos os problemas desse mundo, porque não vão. Então o que é que cristãos fazem? Número 1, lamentam. Senhor, até quando? Senhor, tem misericórdia. Nosso primeiro ato é ir para a internet e brigar com os outros. Nosso primeiro ato é ficar discutindo com um parente e deixando de ter amigo. E é discutindo com as pessoas. Cristãos lamentam. Cristãos buscam a face de Deus dizendo: Senhor, até quando? Senhor, por favor, tem misericórdia. Não é possível. Segunda coisa que cristãos fazem. Dá uma olhada em Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15, Israel vai entrar na terra, ok? Israel vai entrar na terra prometida. O Guilherme de Carvalho, que é um teólogo brasileiro, tem um estudo muito bom nisso aqui. Deuteronômio capítulo 15, olha o versículo 10. Eu queria ter mais tempo, mas eu não tenho, então vai no que dá. 9. Deuteronômio 15, verso 9. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse princípio ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Havia um mecanismo em Israel que é diferente do que acontece com a gente. Se você ficar devendo banco hoje em dia, o que ele faz com você? Ele quebra o seu galho, ele divide a sua dívida em 30 anos para pagar. Esse mecanismo do nosso tempo, ele é demoníaco. Ele não é um mecanismo divino. Porque no Brasil, o que eles fazem? Eles olham para a gente que não tem educação financeira e falam assim: dá para pagar. É assim que o brasileiro faz. E aí a gente pega uma dívida e bota ela para pagar em 30 anos. Sabe como é que deveria funcionar Israel? Em determinado período de tempo, tinha que ter um perdão completo das dívidas, para que as pessoas pudessem recomeçar. Por quê? Porque vocês eram escravos do pecado. E se vocês eram escravos do pecado e Deus perdoou vocês, então vocês deveriam aprender a perdoar dívidas e todas essas coisas. Existe isso? Não! Vários de vocês são escravos de dívidas. 70% dos brasileiros é escravo de dívida hoje. Mas quando eu estou falando de dívida, é dívida. E estão enrolados nesse nível. Para vocês perceberem quão longe nós fomos do princípio de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo para vocês? O que a Bíblia está dizendo para os cristãos? Lamentem, porque tem muita gente escravizada no nosso sistema. Tem gente que precisa de médico e não tem. Tem gente que precisa de um monte de coisa que não tem. Agora eu vou para o outro lado. Tem muita gente que não trabalha por quê, pessoal? Porque é preguiçoso. Porque é preguiçoso. Porque não para em lugar nenhum. É verdade ou não é verdade? Porque a gente às vezes quer botar a culpa num negócio que eu nem sei o que é, chamado sociedade. Nem sei o que é isso. A gente bota a culpa nesse ente aqui. Só que a Bíblia diz assim: aquele que não trabalha, percebem? Eu não tenho como lidar com uma coisa sem deixar de lidar com a outra. Eu tenho que lidar com as duas. Compreendem isso? O que não trabalha também não coma. Então, a responsabilidade pessoal também está inclusa. Eu tenho que lidar com a responsabilidade pessoal e eu tenho que lidar com um mundo que é injusto por si só. E aí, o que é que a Bíblia diz para a gente? Verso 11. Leiam comigo, por favor. Para você nunca mais cair no conto do vigário. Leiam comigo. Sempre, portanto,
O que é que vocês precisam fazer além de lamentar? A solução que os cristãos sempre usaram foi generosidade e caridade. Generosidade e caridade. Por isso não dá para a gente jogar tudo na mão do governo e falar que isso é responsabilidade do governo. Porque ele toma uma iniciativa que era nossa. Justiça precisa ser feita quando nós somos generosos e caridosos. O governo pode fazer a parte dele e deve fazer a parte dele. Mas o apelo que eu estou fazendo para os discípulos de Jesus hoje é: primeira coisa, não confie no mundo, lamente, não ache que qualquer sistema vai resolver o problema do mundo, porque não vai. E vocês? Parem de ser egoístas, parem de buscar só para vocês. Mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, correndo atrás de dinheiro, status, poder. Pratiquem generosidade, pratiquem caridade. Justiça é feita quando a igreja pratica generosidade e caridade. Nós não podemos nos esquecer disso. A virtude do reino é essa. Agora deixa eu te dar uma orientação, na verdade duas. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 6 para a gente. Verso 10, leiam comigo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu nunca ouvi um sermão assim. Nunca conversaram com a gente sobre essas coisas. E morrem de medo. Então preste atenção para você ser livre. Isso não faz da gente especial. Mas a gente precisa tirar esse monte de amarra da gente. Efésios 6, olha o verso 10. Leiam comigo. Portanto, enquanto temos Vocês estão com vergonha? Estão assustados? Por quê? Então vamos... Eu estou lendo o texto certo? Tá. Efésios capítulo 6, verso 10. Vamos lá. Portanto, tem alguma coisa errada aí, tá? Não é Efésios, é Gálatas, Rômulo. Ai! Eu fico sofrendo a semana toda para trazer sermão para vocês, fico sem dormir. Aí quando eu fico aqui, eu fico enrolado, a mão gelada. É terrível. Os presbíteros vêm fazer liturgia aqui e falam: nossa, minha mão está gelada. Pega a minha aqui para você ver. Cara, toda semana, eu tenho 13 anos, 14 anos que eu prego aqui. Não tem nenhuma vez que minha mão não fica gelada. É incrível. Jesus, dá uma luvinha. É Gálatas, desculpa, Lavínia. Vamos lá. Portanto, tem alguém aqui dentro. Vocês estão querendo resolver o problema da Palestina, e com todo respeito a eles, tá? Tomara que se resolva. Tomara que judeu tenha paz. Tomara que todo mundo tenha paz. Tomara. Deus queira que todos os conflitos do mundo se resolvam. Tomara. E orem por isso sempre. Mas pessoal, tem gente aqui dentro passando dificuldade? Porque tem cara militando na internet pela Palestina, esquecendo se tem um irmão aqui dentro com dificuldade, cara. Tem gente com a preocupação com a guerra da Ucrânia e em Cariacica. Ele esconde a bolsa. Em que mundo que vocês estão alienados? Por isso os nossos irmãos neocalvinistas, sabe o que eles falavam? Cuidem das igrejas locais e associem-se em pequenos grupos para poder resolver pequenas causas, que é o máximo que vocês vão conseguir fazer. E aí eles criavam universidades, escolas, clubes, para resolver orfanatos, para resolver aqueles problemas ali.
para trazer justiça para aquelas pessoas ali. Então, a igreja local, os irmãos, atendiam-se uns aos outros. Está todo mundo aqui assistido? Está todo mundo aqui bem? Então, olha só, o nosso bairro está com tal dificuldade. Então, o que eles faziam? Iam lá e criavam uma universidade. Porque eles precisavam daquilo. Quem? Os irmãos. Para promover justiça. Eles estavam preocupados com Brasília, com a ONU. Isso tudo vai passar. Agora, vocês podem se juntar 2, 3, 4, 5, 10 e cuidar de uma casa de recuperação. E cuidar de um orfanato. E cuidar e montar uma escola. Porque do jeito que está, os meninos saem do ensino médio sem saber ler. Tem alguma coisa errada. Vocês estão entendendo? Beleza? Estão assustados? Vocês viram o princípio bíblico? O princípio bíblico é, primeiro, lamento. Olhar para esse mundo e falar, meu Pai de misericórdia. E quanto mais os homens botam a mão, pior é. Segundo, eles cuidam daqueles que estão em volta deles. Está todo mundo aqui bem assistido? Tá. Então, terceiro, a gente se junta para a gente cuidar das necessidades que as pessoas têm em volta da gente. Que é o máximo que a gente consegue fazer. Porque os pobres vocês sempre vão ter com vocês, gente. O mundo é um mundo caído. O mundo é um mundo difícil de lidar. O mundo não é fácil. Nós não vamos conseguir resolver o problema do mundo. Tudo bem? Posso passar para frente? Se eu não conseguir terminar, eu volto semana que vem e termino, tá? Eu não estou com pressa, eu não vou para lugar nenhum. Vocês me elegeram para mais 5 anos. Vocês vão ter que me engolir. É porque é básico. É básico. É básico. Se ajuntem e ajudem as pessoas. Isso é um princípio bíblico. Mas lembra que eu falei que tem 4 princípios de justiça. Então, esse aí que é o que mais fala aí. Vocês estão enrolados com esse negócio aí. O segundo, justiça divina. Depois, justiça interior. E depois, escatológica. O que a gente está falando de justiça divina? O crente, ele está preocupado e o anseio dele é andar segundo a vontade de Deus. Quando o texto bíblico, abençoados são os que têm fome e sede de justiça, ele está dizendo, abençoados são aqueles que entenderam que Deus é justo juiz, então nós precisamos sim andar segundo a vontade de Deus. Cuidado com o Deus amor. Cuidado com o Deus amor do século 21 que aceita tudo. Irmãos, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Cuidado. Cuidado. Por favor, o silogismo é simples. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles querem andar segundo a vontade de Deus. Eles nasceram de novo. E se eles nasceram de novo, nada menos interessa a eles do que estar em conformidade com a vontade de Deus. Então isso vem para o terceiro ponto, que é a justiça na prática. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque são aqueles que vivem de maneira santa. Santidade para Deus é você andar em conformidade com a lei dele. Olha o Davi, vai comigo no Salmo 19, no verso 7. Só para você poder entender isso. Olha o Davi no Salmo 19, versículo 7. Davi diz o seguinte para nós. Leiam comigo. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos e de confiança e tornam sábios. Continua. Verso 8. Os preceitos do Senhor são justos. Passa. Nós vamos até o 10.
Percebem isso? Bem-aventurado quem encontrou prazer na lei de Deus. Só que o século 21, que é o século dos prazeres, ele vê o Senhor como sendo alguém que quer tirar o meu prazer e a minha felicidade. Porque quando eu me deparo com a lei de Deus, Martinho Lutero dizia isso, eu percebo que eu sou pecador. E aí eu vou ter que olhar para a lei de Deus e ela vai me refrear. E ela não só vai me refrear, ela vai me mostrar o caminho certo. João Calvino nos ensinava exatamente isso. O arrependimento é exatamente tomar consciência dos dispositivos da lei de Deus que nós estamos indo contra e mudarmos a rota para poder andar nela. E olha como o salmista fala da palavra de Deus e dos mandamentos de Deus. Ele está dizendo assim: o mandamento do Senhor é terrível. O mandamento do Senhor é um saco. O mandamento do Senhor enche a nossa paciência. O mandamento do Senhor não serve para nada. O mandamento do Senhor só serve para tirar o nosso prazer. O salmista está dizendo no verso 10: são mais desejáveis do que o ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Irmãos, bem-aventurados são aquelas pessoas que entenderam que Deus não é um estraga-prazer. E que a lei dele é para trazer liberdade para a gente. Você quer ser livre? Para de obedecer seus impulsos. Para de obedecer seus desejos. Para de obedecer suas inclinações carnais. Para de obedecer essa voz interior que vem dentro de você com ódio, com ira, com raiva, com ressentimento, fazendo com que você não ame o próximo. Para de ouvir essa voz. Para de ouvir essa voz com desejos sexuais incontroláveis, que querem fazer você acabar com a sua santidade, com a vida no seu casamento, fazer você degradar o corpo que Jesus te deu. Para de ouvir essa voz. Para de ouvir essa voz satânica. Isso é Satanás olhando para você e dizendo: é claro que você vai ser como Deus. É claro. É claro que se você pegar, é claro que se você for, você vai ser como Ele. Ele não quer que você sinta o prazer dele. Ele não quer que você sinta a alegria dele. Para de ouvir essa voz. E a voz que você precisa ouvir é a voz do Espírito Santo. Caminha um pouco mais, vai um pouco mais, suporta um pouco mais, se santifica um pouco mais, anda um pouco mais. Ouve um pouco mais da palavra de Deus e tenha um proceder santo. Bem-aventurados são essas pessoas, meus irmãos. Para eu passar para o ponto seguinte. Você já pisou feio na bola? Mas naquela pisada que você fala assim, me pegaram. Não tem essa, me pegaram. Que é aquela que você não tem mais o que fazer. Porque tem alguns pecados que a gente tem, que a gente ainda consegue esconder, porque fica só nosso. Mas tem alguns que a gente comete, que são tão vergonhosos e vexatórios, que são terríveis. Você vê a quantidade de energia que é drenada sua? Vergonha. Às vezes você perde família, perde amigos, perde trabalho, perde honra, perde respeito. Porque é isso que o pecado tem para dar para a gente. E em muitas ocasiões, vários de vocês andam depressivos. Não é por questão química, não é por questão patológica, não. É por ter pecado de estimação no coração. Ira, ressentimento, raiva, inveja. Porque é pecado não tratado. Pecado não tratado. Pastor, e o que eu faço? Meu irmão,
Eu estou aqui para anunciar para vocês a graça de Deus. A graça de Deus. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Porque Ele é a justiça de Deus encravada naquela cruz. Ele é o meu pecado e o seu encravado naquela cruz. Era Ele olhando para mim e para você, um caminho que a gente não ia conseguir trilhar. E era Ele até o final, indo para Jerusalém, sofrendo o martírio que sofreu e indo para aquela cruz, para que a gente pudesse ter perdão pleno, cura plena, vida plena, para que a gente pudesse olhar e ouvir como nosso irmão Paulo nos ensinou, e nós cantamos hoje aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e em amor nos predestinou, e nos escolheu nele para a adoção de filhos, porque nós somos filhos, nós éramos inimigos. Você pode e deve ir até Jesus para ser perdoado, para ter uma nova vida e uma mudança de vida, e dentro de você e de mim nascer a sede por Deus, a sede pela justiça de Deus. E aí, bem-aventurado é essa gente que entendeu que a vida de verdade é aquela que a gente vive andando segundo a vontade do Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Segundo, fome e sede. Intensidade. Intensidade. Amanhã você vai trabalhar. E você vai trabalhar muito. Alguns de vocês pegam agora depois do almoço, outros pegam à noite. E vão trabalhar muito. Alguns trabalham 8, 10, 12. Alguns de vocês têm mais de um emprego. 1, 2, ônibus. O que demonstra isso? Sua intensidade, sua devoção. E não tem problema nenhum trabalhar não, tá? Tá tudo bem, o problema é não trabalhar. Trabalhar, tá tudo bem. Percebe a intensidade? Mas não é só isso não. Percebe a sua intensidade para fazer coisas que você gosta. Lazer, entretenimento. Homens, por exemplo, adoram ter um cetro. Como é que é o nome do cetro de todo homem? Cetro é aquilo que o rei segurava. O cetro de todo homem é o controle da TV da casa dele. Porque ele adora chegar em casa, sentar, pegar o seu cetro e dizer: neste ambiente quem reina sou eu. E quanto tempo a gente gasta com o nosso entretenimento? Assistindo bênçãos e maldições. Tipo o Flamengo. Mas tem bênção. Não é? Cadê? Hoje à tarde tem bênção, é ótimo. Irmãos. A intensidade. Quando alguma coisa interessa a vocês, psicologicamente falando, aquilo não sai da sua cabeça. Você dorme e acorda com aquilo. Você dorme e acorda pensando naquilo. Eu não estou falando de coisa ruim ou boa, não é isso não. Eu estou falando de como é que psicologicamente isso funciona em você. Coisas que te geram interesse, você vai atrás, você busca. Coisas que te geram benefício, você busca. Sei lá, você está desempregado, te ofereceram um emprego. Se você entendeu a palavra de Deus, amanhã, 6 horas da manhã, você é o primeiro a chegar na fila. E vai. Se alguma coisa te interessa, você corre atrás. O que Jesus está dizendo para a gente é que a justiça de Deus precisa necessariamente ser algo que a gente tem fome e sede. Fome e sede. Fome e sede. Irmãos, nós não podemos, vou trabalhar 2 esferas aqui, nós não podemos ficar satisfeito com essa realidade pecaminosa dentro de nós. Dentro de nós. Você e eu não podemos brincar com isso. Ficarmos satisfeitos com o nosso coração desesperadamente corrupto
e achar que isso é normal. Psicologizar isso e falar que é trauma, psicologizar pecado e falar que, sei lá, é porque fizeram alguma coisa comigo, e ficar justificando o mal dentro da gente. Porque se não há reconhecimento, não há cura. Fome e sede é você olhar para dentro de você e não aceitar outra realidade, senão a que o nosso irmão apóstolo Paulo nos ensinou. Sábios para fazer o que é certo e o que é bom, e inocentes para o que vem do mal. Irmão, bem-aventurado é aquele que briga contra a realidade pecaminosa dentro do seu próprio coração. Bem-aventurado é aquele que leva a palavra de Deus a sério, leva a advertência do Espírito a sério. Bem-aventurado é esse que diz: eu não vou me contentar com uma outra vida, senão aquela que eu dependo exclusivamente do Senhor. Fome e sede, intensidade. E aí, a segunda coisa é olhar para o mundo em volta da gente e lamentar e clamar por uma outra justiça. Porque se lembrem que eu falei de 4. A de Deus, pessoal, a que está em volta de nós, mas a escatológica. Esraton e escatológica é últimos dias. Cristãos não vivem para construir impérios nessa terra. Cristãos esperam a justiça divina que se manifestará na vinda do Rei dos Reis. Qual foi a última vez que você sinceramente fez como nosso irmão apóstolo Paulo, escrevendo para os Coríntios: Senhor Jesus, vem logo. Vem logo. Vem logo. Mas às vezes parece que a gente ama tanto Sodoma e Gomorra que a gente não quer a Jerusalém celestial. A gente está tão acostumado com Sodoma, com as campinas de Gomorra. A gente está tão acostumado com aquilo que a Babilônia tem para dar para nós, que a gente nem sequer acredita que o Rei dos Reis vai rasgar os céus e ele vai trazer um reino de justiça. Porque o salmista nos ensinou: ele julgará o mundo com justiça e os povos segundo a sua santidade. Irmãos, fome e sede da justiça de Deus que se manifestará na volta de Jesus. Cristo vem, não se esqueça disso. Cristo vem e trará consolo, conforto. Lembrem-se, eu vou repetir o que eu falei semana passada. Apocalipse capítulo 21, verso 4, coloca aí. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Leiam comigo, por favor. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro. A justiça chegou. O rei vem. Bem-aventurados aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Bem-aventurados aqueles que vivem como se Cristo estivesse às portas. Bem-aventurados, macários, felizes, aqueles que entenderam que a vida não é aqui. Pedro nos ensinou que nós somos peregrinos. Terceiro, irmãos, que satisfação é essa? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Alguns de vocês estão com uma versão que se chama fartos. A palavra utilizada aqui é a palavra grama, é a palavra cortazo. Vocês já viram boi pastando? Já? Gente, eles não param de comer não, né? Já viram que boi não para de comer não? Ok, quem entende de vaca, boi come até de noite? Não, é porque eu nunca vi um boi sem comer. É sério, vocês já viram boi sem comer? Existe boi, Ricardo, sem comer?
Eu acho que esses bichos comem até dormindo. Hein? Tá. E aí ele acorda e come de novo. Eu nunca vi boi sem comer, bicho. É essa a ideia do texto, Neuci. É essa a ideia. Não para de comer. Não para de comer. E tem grama o tempo todo. É isso que Jesus queria dizer. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça. Por isso que ele está usando a ideia de comer grama. É essa a ideia. Come, 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 não para, não para, não para, não para, não para, e não vai faltar nunca, não vai faltar nunca, não vai faltar nunca, sempre vai ter, sempre vai ter, sempre vai ter. Olha a promessa de Jesus para você. Dele tem tanta justiça que nunca vai faltar. Você sempre vai ter justiça nele. Sempre vai ter conforto nele. Nunca vai faltar, nem para mim, nem para você. Olha para cá, por favor. Pode até faltar temporalmente, nesse momento. Você pode estar passando um monte de treva, um monte de aflição nesse momento. Mas a palavra de Deus diz duas coisas para você. Primeiro, aquilo que você já sabe, depois de uma noite muito perniciosa, de muito choro, a justiça de Deus sempre vem pela manhã, meus irmãos. Ela sempre aparece para nós. O conforto, o consolo, a graça, a misericórdia, sempre vem para a gente. Segundo, isso que vocês estão vendo aí, isso não vai durar para sempre. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Vai ter justiça pela eternidade afora. Nunca mais ninguém mata ninguém, oprime ninguém, briga com ninguém, tem ódio de ninguém, nunca mais. Porque o rei, um dia na cruz, conquistou para si o direito de subjugar o mal, de subjugar o diabo e de trazer o seu reino. E o reino dele é eterno, é cheio de justiça. E nós entraremos nesse reino, irmãos. Agora preste atenção. Jesus está chamando vocês para viverem esse reino agora dentro de vocês. Tenham fome e sede do reino de Deus. Vocês serão saciados. Vocês serão saciados. Pastor, está doendo, eu sei. Eu queria dizer e anunciar para você que o Espírito Santo está aí para trazer consolo e conforto. Ele é a promessa de Deus. Pastor, dói, sofre, é ruim ser caluniado, é ruim ser traído, é ruim a gente passar por momentos em que a gente está vivendo e falam coisas da gente que não deviam falar e que dão tombo na gente sem a gente merecer. Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo está aí, meu filho. Calma. Calma, o conforto vem, o consolo vem e a justiça vai se manifestar no último dia. Espere no Senhor. Você tem um Deus, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele se manifestará no último dia. Quarto, para eu acabar. Nem vai precisar voltar semana que vem, né? Não. Só fazer umas aplicações práticas com vocês. 4. Primeiro, na esfera pessoal. Você tem fome e sede de justiça? Você tem fome e sede de justiça? Você quer ver o reino de Deus? Você quer que a justiça de Deus esteja no seu coração para você viver segundo a vontade dele? Ou você se contenta com as migalhas que o mundo tem para dar para mim e para você? Você se contenta com a justiça de Deus ou você se contenta com as migalhas do mundo? Por favor. No que tange a você, olhe o seu coração. Use termômetros espirituais. Use termômetros espirituais em relação à realidade pecaminosa que bate à sua porta. Você se lembra do nosso irmão, o apóstolo Pedro, dizendo que era para a gente ser forte? Porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, fazendo o quê? Procurando alguém para devorar. Abra os seus olhos. Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais. Eu estou falando com gente crente. E se você não é crente, em nome de Jesus, eu queria te convidar a conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria te convidar, não a ter uma catarse religiosa, não a ser convencido por dogmas, mas conhecer o Filho de Deus. Conhecer o Filho de Deus. Ter o Espírito Santo dentro de você, para ter uma nova natureza. Esse é o convite que eu estou te fazendo. Porque na esfera pessoal,
a gente vai ter que parar de ser egoísta, tá? Praticar caridade. Amar as pessoas. E aqui deixa eu te dar só uma dica. Muitos de vocês, e tem muita gente pedindo, não é? Muitos de vocês ficam com a consciência pesada porque não dá para ajudar todo mundo. A gente até quer. Não dá. É tanta gente pedindo que você não consegue. Primeiro, não fique com a consciência pesada. Segundo, escolha uma boa instituição e ajude. Uma instituição séria. Instituição séria. Ou talvez, escolha a igreja que tem projetos sérios. Mão Amiga, os meninos do Gabriel Delane. E pontualmente, porque você não vai conseguir ajudar todo mundo, tá? Não vai dar. Depois você procura a história do Tolstói que ficou doido por causa disso. Escolha uma instituição séria para você ajudar. A igreja. Os projetos da igreja. E pontualmente olhe alguma família, alguma pessoa que você conhece e sabe que aquilo vai para o lugar correto. Porque senão você vai se perder. Você não vai dar conta. E aí você vai ficar constrangido o tempo todo. Ok? Escolha. E faça o que você pode fazer. Ore ao Senhor para que Ele venha trazer justiça. Segundo, na sua vida devocional. Gente, desejo pela justiça vai levar a gente a 3 coisas. Primeiro, vai levar você à dependência. Então, a gente vai precisar orar. E dizer, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia do meu coração. Senhor, tem misericórdia desse mundo. Segundo, vai levar você a buscar consolo e conforto naquilo que é verdade de Deus, a palavra dEle. E terceiro, irmãos, na nossa vida devocional, a vida em comunidade. A vida em comunidade. Você que é transeunte, você que não tem uma vida em comunhão, você que vive migrando de igreja em igreja e acha que você se basta com os seus, não se basta. Não se basta. Vida em comunhão. Na vida em comunhão a gente aprende, na vida em comunhão a gente é edificado, a gente divide as nossas dores, divide as nossas alegrias. Terceira aplicação, na nossa vida ética, gente. O que o Senhor está chamando a gente aqui hoje é para fazer uma reflexão de integridade. Integridade é íntegro. Integridade. Você tem que ser inteiro. Isso não é fácil, mas é ser íntegro. É a gente buscar ser honesto e ter santidade nos nossos relacionamentos e nas nossas escolhas diárias. Fome e sede de justiça, integridade. Quarto, a nossa esperança. Dá uma olhada em 2 de Pedro 3,13, eu acho que é bonito. Cadê os meninos para tocar a última canção? Coloca aí. Vamos ler? Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos. Incrível, né? Aguardem o novo céu e a nova terra. Cristo trará justiça. Irmãos, eu concluo dizendo que o mundo tem fome de prazer, poder, riqueza, mas continua vazio. E o cristão vai ter fome de Deus, da justiça de Deus, e o cristão vai encontrar satisfação em Cristo e na sua obra. Jesus é o pão da vida, a água da vida que sacia plenamente. O apelo final que eu faço para vocês é que se você por acaso sente fome, peça a Deus. Para Ele despertar no seu coração isso. Mais e mais. Deus, eu quero ter fome do Senhor. Deus, eu quero ter sede do Senhor. Se você já tem essa fome, continua buscando. Porque o Senhor promete saciar a gente completamente. E, gente, bem-aventurados são os famintos de justiça. Porque eles já provaram e continuarão a provar a bondade do Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
porque eles serão saciados, fartos. Se por acaso você está buscando justiça em algum outro lugar, de alguma outra forma, eu não posso terminar de outro jeito. A graça de Deus está te chamando hoje. Jesus Cristo está te chamando hoje. Olha para mim, por favor. Jesus Cristo não quer jogar o fogo do inferno em cima de você. O inferno caiu sobre Jesus 2000 anos atrás. Jesus não quer o seu sangue, porque o sangue dele já foi dado por você 2000 anos atrás. Pastor, entrei em caminhos que eu não consigo sair. Jesus Cristo, que é o ajudador das causas impossíveis, veio buscar você. Pastor, tem coisas dentro de mim que eu não consigo tirar. O carpinteiro de Nazaré é o melhor para endireitar qualquer coração. O crucificado de Jerusalém é o melhor para resolver tudo na nossa vida. Hoje, se você por acaso está buscando uma outra justiça e um outro padrão de vida, eu queria te convidar a vir até Jesus Cristo de Nazaré. O crucificado de Nazaré tem vida para brotar de dentro de nós. O ressuscitado da Galileia está sentado à direita do Pai, reinando e trará um reino de justiça. Eu não quero que você saia daqui culpado. O desejo do Espírito Santo é que você saia daqui arrependido, consolado, cheio de esperança. Cheio de esperança. Hoje é dia de você sair daqui saciado, com sede de Deus, com fome de Deus. Que a gente seja uma igreja de gente que tem fome e sede de Deus.